Será que os Illuminatis estão controlando tudo? A Beyoncé faz parte dos Illuminatis ou ela é dona de tudo? E os comunistas? São amigos dos alienígenas e juntos eles vão controlar tudo? Será que eles estão controlando esse vídeo? Existe toda uma teoria da conspiração de que o mundo seria controlado por uma elite com uma agenda globalista. Empresários, famosos, banqueiros e até os comunistas fariam parte desse grupo. Mas toda essa história tem um contexto histórico que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Bora lá! Toda essa história começa com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética. É nesse momento que se inicia a chamada Nova Ordem Mundial. Antes disso, o mundo vivia a sua velha ordem mundial, que foi marcada pela bipolaridade, ou seja, pela oposição entre duas superpotências antagônicas do ponto de vista ideológico. Tínhamos, de um lado, os Estados Unidos, representante do capitalismo com maior influência no mundo ocidental, e do outro, a União Soviética, representante do socialismo com maior influência no mundo oriental. Bom, no início dos anos 90, mais especificamente em 1991, acontece o colapso da União Soviética e os Estados Unidos, representante do capitalismo, se torna o grande vencedor da Guerra Fria. É nesse momento, pessoal, que se inicia a nova ordem mundial, ou seja, uma nova correlação de forças no cenário internacional que não é mais marcada pela bipolaridade que significava, que marcava o período anterior. Nesse momento, especialistas sobre o tema percebem o surgimento de múltiplos polos de influência, seja política, econômica e cultural. Portanto, é por isso que a partir dos anos 90, a nova ordem mundial passa a ser caracterizada pela multipolaridade. Existem múltiplos polos de poder e de influência ao longo do planeta. Essa nova ordem mundial multipolar tem influência de diversos países, onde podemos destacar, claro, os Estados Unidos, como grande potência. Temos o Japão, alguns países da União Europeia, como a Alemanha, a Inglaterra e a França, e mais recentemente a China, que vem encontrando índices impressionantes de crescimento. É justamente essa multiplicidade de polos de influência que caracteriza a multipolaridade. Mas olha, toma cuidado. Essa multipolaridade ela não é só econômica, ela também é política e cultural. No entanto, existe um elemento muito importante para o qual nós precisamos ter uma atenção. Do ponto de vista militar, a nova ordem mundial é caracterizada pela unipolaridade. Como assim? Militarmente, nós temos uma grande potência hegemônica, que é justamente os Estados Unidos, vencedor da Guerra Fria. Portanto, temos que separar as duas coisas. De um lado, do ponto de vista militar, temos a unipolaridade, e do ponto de vista econômico, político e cultural, temos a multipolaridade. Existe, inclusive, alguns autores que juntam as duas coisas e falam numa unimultipolaridade, levando em consideração aspectos militares, mas também aspectos políticos, econômicos e sociais. Se existem vários conceitos para caracterizar essa nova ordem mundial, tem uma coisa que todo mundo concorda. Ela é marcada pelo fortalecimento da globalização. Hoje, o mundo se encontra cada vez mais conectado, cada vez mais interligado. As coisas acontecem em escala global. É cada vez maior o fluxo de pessoas, mercadorias, informações, tendências políticas, tendências culturais. E é justamente esse mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, que contribui para a formação de múltiplos polos de poder, múltiplos polos de influência. Essa tal de globalização, gente, é uma história antiga. Para nós, historiadores, a globalização começou lá no século XV com a expansão marítima, a famosa Grande Navegação. É nesse momento que a gente tem uma maior conexão entre a Europa, a América, a África e a Ásia. Ao longo dos séculos, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, a globalização foi se consolidando através de um lento processo, que, claro, é marcado pelo desenvolvimento industrial, tecnológico e científico. Mas olha, para a galera da geografia, a globalização só se consolida a partir dos anos 90, justamente com a nova ordem mundial. Por quê? Antes disso, na velha ordem mundial, o mundo era bipolar, portanto dividido.
E no mundo dividido, você não tem verdadeiramente conexão e integração. Portanto, globalização de verdade é uma característica da nova ordem mundial, o momento que vivemos hoje, beleza? Outro conceito muito importante para entendermos a nova ordem mundial é o de neoliberalismo. As tendências neoliberais, elas ganham força no mundo a partir dos anos 70, em países como Estados Unidos, Inglaterra e aqui na América Latina, o Chile. Nesse momento, há o progressivo abandono daquele estado de bem-estar social inspirado nas ideias keynesianistas, que ganhou força, depois da crise de 29 e que também foi uma marca, de muitos países europeus ao longo da Guerra Fria. No estado de bem-estar social havia toda uma preocupação social com emprego, saúde, educação, renda básica. E ali, nos anos 70, esse modelo vai sendo aos pouquinhos deixado de lado. Por que isso acontece? Por duas razões muito importantes. Em primeiro lugar, o mundo vivia as consequências da crise do petróleo de 1973. Nesse momento, os estados passavam por dificuldades econômicas e, portanto, começam a reduzir as suas responsabilidades. Além disso, é importante que lembremos que ali nos anos 70, a Guerra Fria já caminhava para o fim. Estava bem nítido para boa parte do planeta que os Estados Unidos seriam o grande vencedor. A União Soviética já passava por um desgaste, o socialismo já mostrava as suas contradições. E é justamente nesse momento que o bloco capitalista acaba deixando de lado certas preocupações sociais. Portanto, o estado de bem-estar social keynesiano vai ser progressivamente substituído pela ideia do estado mínimo, um estado cada vez menor, com menos responsabilidades. É nesse momento, por exemplo, que há um enxugamento dos gastos públicos, as privatizações. E aí, tem um detalhe muito interessante. Embora esse modelo neoliberal seja implementado lá nos anos 70 em alguns países, ele só vai se popularizar no mundo justamente a partir do fim da Guerra Fria, já que a União Soviética ali já não era mais uma ameaça. É, portanto, lá nos anos 90 que esse modelo neoliberalista vai ser implementado em várias partes do planeta, inclusive aqui no Brasil. Além da globalização do neoliberalismo, a nova ordem mundial é marcada pelo surgimento de blocos econômicos. Blocos econômicos são basicamente alianças, acordos entre os países para facilitar as trocas comerciais, para que essas trocas fiquem cada vez mais fluidas, cada vez mais fáceis. Ao longo dos anos 90, uma série de blocos econômicos foram formados, como a União Europeia, o Mercosul e o NAFTA. É importante a gente pensar que no mundo cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado, onde os fluxos são cada vez mais intensos, ninguém vai querer ficar quietinho, fechadinho no seu canto. É importante estabelecer relações, e é justamente aí que entram os blocos econômicos. Mas olha, é importante que tenhamos atenção a um aspecto. Nem todos os blocos econômicos são iguais. Eles possuem níveis específicos de integração, de acordo com os países envolvidos e o que foi definido na hora de assinatura dos acordos que levaram à construção daquele bloco. E para fechar, nós temos ela, a ONU. Não sei se vocês sabem, mas a ONU ela foi criada lá na velha ordem mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Num momento, gente, em que o mundo vivia um contexto extremamente traumático. Em pouquíssimo tempo, foram 2 guerras mundiais, de proporções catastróficas, milhões de mortos. A ONU é criada justamente com o intuito de promover a manutenção da paz mundial. Hoje, com a nova ordem mundial, a ONU conserva o seu intuito e suas linhas de atuação. O principal objetivo da ONU é manter a paz e intervir caso aconteça alguma treta entre os países. É claro que hoje a atuação da ONU sofre muitas críticas, como, por exemplo, o seu imobilismo, já que o Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 membros permanentes, onde podemos citar Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Cada um desses membros tem poder de veto e, portanto, nem sempre eles concordam. Isso faz com que a atuação da ONU seja dificultada. Além disso, embora a ONU tenha lá o seu papel importante na dissolução de conflitos e problemas, a gente percebe que ela atua fundamentalmente em favor dos países centrais, o que também é visto como um problema. Apesar dessas críticas, é importante que tenhamos em mente que a ONU funciona como uma grande mediadora entre os países, o que é cada vez mais necessário num mundo super conectado e num mundo em que as relações são cada vez maiores. Existe ainda
toda uma teoria da conspiração em relação à ONU. Há quem diga que ela serve a essa tal agenda globalista que quer dominar o mundo e acabar com os países. Mas olha, isso tudo é só teoria da conspiração. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. A gente sempre pensa muito conteúdo legal por aqui. E olha, se você conhece ou tem alguma teoria da conspiração que quer dividir com a gente, não deixa de comentar aqui embaixo, beleza? Quem sabe eu não volto com mais coisa desse tipo. Gente, é isso. Beijo grande pra vocês e até a próxima.